Leitura diária. Segundo livro de Reis, capítulo 22. O livro da lei é encontrado. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jedida, filha de Edaías. Ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: Vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor. Os carpinteiros, os construtores e os pedreiros. Além disso, comprarão madeira e pedras lavradas para os reparos no templo. Mas eles não precisarão prestar contas da prata que lhes foi confiada, pois estão agindo com honestidade. Então, o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário Safã: Encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: Teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e aos supervisores do templo. E o secretário Safã acrescentou: O sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã o leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes e deu estas ordens ao sacerdote Ilquias: a Aicã, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías: Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo o que nele está escrito a nosso respeito. O secretário Ilquias, Aicã, Aquibor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tiquivá e neto de Arás, responsável pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro Novo de Jerusalém. Ela lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Digam ao homem que os enviou a mim, que assim diz o Senhor: Trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes, tudo que está escrito no livro que o rei de Judá leu, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira, por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. A chama da minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e chorou na minha presença, eu ouvi
declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que vou trazer sobre este lugar. Então eles levaram a resposta ao rei. Amém? Para refletir. Ao contrário de seu pai, Josias fez o que era reto perante o Senhor e andou em todo o caminho de Davi, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Josias não se apartava do Senhor, ainda que não tivesse completo conhecimento das Escrituras. O início de sua história assemelha-se muito com a do rei Joás. Coroados ainda na infância, os dois promoveram a restauração da casa do Senhor, um símbolo do desejo em resgatar a verdadeira adoração no meio de uma geração idólatra. O que Josias não esperava era que, além do relatório sobre o andamento dos reparos do templo, Safã retomaria com o que daria início à verdadeira, urgente e necessária reforma. Após ouvir a leitura do livro da lei, o rei rasgou as suas vestes e ficou sobremodo aflito por muitos anos. O povo andava errante e, mesmo que buscasse andar reto diante de Deus, Josias lamentou o tempo em que permaneceu na ignorância. Josias buscou ser fiel a Deus dentro do mínimo que havia aprendido, mas o mínimo de que tinha conhecimento foi grande infidelidade. Então compreendem? Como está escrito: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Atos 17:30. E nós dizemos: amém? Louvado seja Deus! Conseguiram entender melhor porque não é a lei que salva, é o Senhor e apenas Ele, mas é a lei do Senhor que revela os nossos pecados, a palavra de Deus que nos santifica. João 17:17. Por isso que Jesus sentiu-se imensamente enternecido e se humilhou diante de Deus, porque ele amava a Deus com todo o seu coração, e entristecer o seu Senhor era a última coisa que ele queria. Josias era um verdadeiro adorador do Deus vivo, mesmo desconhecendo a maneira correta de adorá-lo, e esta é uma enorme lição para nós. Somos naturalmente críticos e julgadores. Temos muita facilidade em atirar pedras, mas corremos léguas se estas estiverem apontadas em nossa direção. No entanto, eu lhe convido a prestar muita atenção ao que o Espírito Santo nos quer dizer hoje. O Senhor possui um exército de verdadeiros adoradores espalhado por todo o globo, e o seu alistamento não é feito na igreja. Repito, o alistamento para o exército militante de Deus não é realizado na igreja. A convocação para o exército de uma multidão que ninguém poderá enumerar, Apocalipse 6:9, é realizada no coração. Porquanto o teu coração se enterneceu, foi a atitude de Josias. Naquele momento a sua fidelidade foi provada e aprovada. Ele entendeu que o que leu não se tratava apenas de um livro, mas o livro, a carta de amor do Senhor que o ouviu. Deus tem uma igreja invisível espalhada por todo este mundo. Pessoas que ainda não conhecem a verdade, mas que são motivadas pelo amor, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13:7.
pessoas que ainda não carregam o título de cristão no nome, mas que já o são no coração. A resposta do Senhor, por intermédio da profetisa Uda, não foi somente para Josias, mas para todo aquele que, como ele, deseja servir a Deus com inteireza de coração. E Deus terminou dizendo que ele iria morrer em paz e que seria poupado de ver o mal que sobreviria sobre o povo. Estamos muito perto de ver cumprido o juízo de Deus, e ele também tem recolhido muitos dos seus filhos para poupá-los de todo o mal que sobrevirá a esta terra. Mas muitos de nós o veremos voltar em vida e precisamos nos preparar para este grande dia. É hora de enternecer o coração, de nos humilharmos perante Deus, rasgar as nossas vestes vergonhosas e chorar diante daquele que prometeu. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Apocalipse 21, 4. O livro da lei está à nossa disposição não somente como nosso alimento diário, mas para que possamos compartilhá-lo com nossos semelhantes. Não deixe que ele fique apenas limitado à igreja, mas que seja bússola que te guia ao encontro do Senhor e daqueles que hão de herdar a salvação. A verdade precisa ser anunciada a todos, assim como fez Josias, como veremos no capítulo de amanhã. Mesmo que muitos se escandalizem ou não, dê ouvidos. Os fiéis soldados do exército do Deus vivo têm erguido a bandeira da salvação em inabalável convicção de que ainda não estão em casa. A celebração no céu, ansiedade por parte dos anjos. Todos os seres viventes unem-se num só louvor a Cristo. Derrama as suas últimas lágrimas de amor. Preparemo-nos, meus irmãos, eis que o Rei vem vindo. Amém?